Isso, põe tudo. Tentar. Acabou. Tá ligado? Bom, pessoal, boa tarde. O assunto é sério. É a questão do TCA. Agradecer aqui o Valdir, que é o nosso presidente da autarquia. Te agradecer e parabenizar pelo trabalho. Obrigado. Você, os servidores, as pessoas que se preocupam de verdade com o serviço, com o povo, que é o nosso usuário, principalmente o povo que precisa do transporte urbano. E, enfim, agradecer você que nos acompanha. Tá? Bom, como eu disse, eu viria para rasgar o verbo. Não é do meu perfil ofender ninguém. Também não gosto do confronto, mas quando precisa, não abro mão. Principalmente quando for para defender os interesses da população e aquilo que eu acredito. Tá? Primeiro, desmistificar uma coisa aqui. Ao contrário do que vieram dizer aí, depois eu vou dar nome, não vou dizer que é aos bois, né? Mas vou dar nome aos personagens. Ao contrário do que vieram dizer aqui, a mim muito incomoda quando acontece qualquer tipo, pode ficar aqui, mano, vem cá, de problema com relação a qualquer serviço que a prefeitura de Araras faz. Seja os que ela presta diretamente, seja os que ela presta através das suas autarquias. No caso do transporte, do TCA, da água e esgoto Saema. Tá? É preciso que a gente tenha cuidado quando está tratando dos interesses daqueles, principalmente os que mais sofrem. E eu venho falando faz tempo. Nós precisamos de apoio, de cooperação, diálogo, mas principalmente de espírito público para poder lidar com as coisas que a cidade de Araras faz. Faz tempo que eu estou dizendo, se nada for feito, nós vamos chegar numa situação absolutamente insustentável. Então, ao contrário do que disseram aqui, pessoal que se aproveitou aí da situação para vir gravar, não saiu até correndo ali, né? Eu falei, nossa, que cena horrorosa.
Eu fico preocupado, o prefeito fica sem dormir, tenho certeza que você também, tá? E o povo sofre as consequências. Ontem nós tivemos um problema de ordem operacional, de ordem técnica, junto com o fornecedor. Foi superado rapidamente. Perfeito. Que causou um transtorno para vocês. Muita gente ficou sem ônibus, muita gente chegou depois do trabalho. Isso é absolutamente triste, tá? Agora eu queria falar primeiro o seguinte para você que me acompanha aí. Você me conhece. Conhece a minha história, conhece a história da minha família, conhece a história dos meus pais. Não estou buscando escudo aqui em ninguém não, porque eu sou suficientemente maduro para assumir os meus acertos e os meus erros. Você sabe que eu sou a penúltima pessoa no mundo, que a última é Deus, a quem eu agradeço por ter me dado força para chegar até aqui, que gostaria de causar qualquer tipo de sofrimento. Para o empregado que vai para a indústria, para você que é empregado doméstica, para você que vem trabalhar no comércio, para você que precisa do ônibus para poder tocar a sua vida. Sinceramente, ontem a nós muito entristeceu isso. Verdade. Deixou de ponta cabeça. Absolutamente chateado. Por isso que eu vim aqui e preciso falar para vocês. Queria pedir o voto de confiança para aquilo que eu vou dizer. Para que vocês nos ajudem a cobrar quem precisa ser cobrado, para ajudar a gente a fazer o que precisa ser feito no TCA, para melhorar a condição do transporte coletivo da cidade de Araras. Pedir o apoio para você que é funcionário da autarquia. Isso mesmo. Você que é daí do TCA. O Valdir é funcionário efetivo. Sim, senhor. Louvar aí o trabalho de todos os presidentes que passaram. O que eu mais ouço quando eu convido alguém para ser presidente do TCA, obrigado, hein? Tá? Mas ele aceitou o desafio. Com certeza. Um homem cristão, um homem do bem, Sim. sabe muito de trânsito, a vida inteira foi nesse sentido, por isso que ele lá está. Sim, isso mesmo. E na sua pessoa, eu quero de fato fazer essa convocação, não só para a população, mas também para os servidores do TCA, os do bem, não os que estão preocupados em quebrar ônibus de propósito, fazer política, espalhar o terror, para que vocês nos ajudem a falar o que precisa ser dito, confiar na nossa palavra de que o que nós estamos tentando fazer é o que precisa ser feito, não vai prejudicar ninguém, só os mal intencionados, só os que querem o oba-oba e que não estão pensando na população, que é o nosso objetivo primeiro e o nosso objetivo principal. Vamos lá. O TCA ele já é deficitário, ou seja, o tanto que entra de dinheiro ali em relação aos gastos que tem, há décadas. Perfeito. Em 2014, tem, na avaliação das contas da autarquia, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma recomendação. Precisa privatizar o serviço. O TCA não continua, não pode continuar sendo serviço prestado pelo próprio município através da autarquia. Porque ele é deficitário, porque ele não consegue se manter. Tá? E eu quero dizer que a gente tem feito das tripas coração. A passagem hoje é R$ 4,50. Nós não somos um governo que aumentou impostos, que explodiu o preço da passagem, uma das passagens mais baratas da região. Isso mesmo. Com uma quantidade grande de ônibus, uma cidade que aumentou muito. E nós estamos segurando aqui o rojão para não deixar a coisa explodir. Tá? Principalmente para não penalizar você que usa o ônibus, que paga com dificuldade. Isso foi para o ônibus, foi para o IPTU, contrário do que aconteceu no passado aí, que explodiram o seu IPTU. Lembra aí? Nós seguramos, porque eu entendo que nós precisamos resolver a operação na base. E num momento como esse, inclusive, menos ainda, falar de aumentar imposto,
aumentar a tarifa de ônibus em valores estratosféricos e outras coisas do tipo. Eu quero explicar para vocês aqui em números, e o Valdir me atualizou hoje, para que vocês entendam a gravidade da situação, aquilo que nós fizemos e a negligência da Câmara Municipal. Aumentar imposto é coisa da esquerda, tá? Vê aí o que está acontecendo em Brasília lá. Tá? Pode observar. Ao mesmo tempo que eles estão arrebentando os municípios, está caindo a receita, diminuindo o recurso que chega para as prefeituras. Esse mesmo pessoal, uns que são ligados diretamente aí ao Partido dos Trabalhadores, o PT, faz vídeo, ironiza, cobra aquilo que eles não estão ajudando a melhorar. Outros mais, né, também faz vídeo aqui na frente, do mesmo partido do presidente da Câmara dos Deputados, Centrão, tá lá, tranquilo com o governo do PT, zero de ajuda para as cidades brasileiras. O transporte coletivo, então, -1, tá? Tudo que nós temos feito aqui, ó, graças a nós, com tudo que a gente pode fazer e melhor, sem contar com a ajuda de ninguém. E principalmente, não todos os vereadores, eu vou dar nome aqui, com a ajuda da Câmara Municipal. O pessoal que comanda a Câmara hoje, principalmente a presidente Miriam Vanessa, agora se licenciou, a secretária que é candidata, Regina Coelho, quanto pior, melhor. Se explodir tudo, é o que eles querem para vir gravar vídeo aqui, falar do que eles nem sabem. Estão atrapalhando, não o prefeito Pedrinho Eliseu. Estão pensando na campanha, é horrível esse tipo de comportamento. Estão prejudicando a sua vida. TCA em números, vamos lá. A média do que o TCA arrecada por mês, média é o seguinte, o valor total, que é 35 milhões, dividido por 12, dá 2.900.000 reais por mês. Ou seja, tudo o dinheiro que entra no TCA, depois eu vou falar do subsídio que eu não coloquei na conta, 2.900.000 reais. Destes 2.900.000 reais, e com a pandemia isso se agravou muito, vamos lembrar aqui, nós ficamos 2 anos praticamente, 2 anos e meio, sem gente andando nos ônibus. Até no momento que liberou com as máscaras, tudo, muita gente fugiu dos ônibus. Tá? Isso mudou significativamente a coisa. Lembra aí, 2014 já era ruim a situação financeira da autarquia. Com a pandemia, acabou de degringolar. Tá? Então vamos lá. 2.900.000 por mês. Desses 2 milhões, você que paga o ônibus diretamente na catraca, ou que compra o cartão, ou a empresa que dá o cartão para o seu funcionário, 700.000 reais é o que entra de bilhetagem. Ok? 1.800.000 reais por mês é o que a prefeitura e o estado juntos pagam pelo transporte dos estudantes. Perfeito, escolar. Tá? Fora isso, mais 382.000 reais de gratuidade. O idoso, a pessoa com deficiente, que a prefeitura paga para o TCA para poder transportar. Tá? De modo tal que se você fizer essa conta em percentuais, hoje, 78% do dinheiro que entra no TCA é transporte dos estudantes. Perfeito. Ou seja, é o que a prefeitura põe do seu imposto, mais uma parte do que o Estado manda para complementar esse valor e a gente repassa para o TCA. Vamos chegar a algumas conclusões aqui. Tá? Nem preciso dizer, primeiro, de que quem anda de ônibus hoje, se fosse manter toda essa estrutura de pagamentos, que eu vou dizer depois, eu falei da receita, dinheiro que entra, não toca a operação. E não é de hoje que não toca, é há muito tempo. Estava me dizendo aqui o Valdir, em 2020, só para vocês terem uma ideia, a prefeitura repassou para o TCA, que não estava transportando ninguém, 20 milhões de reais. Tirou do dinheiro da prefeitura para colocar ali, para conseguir manter a autarquia. Porque é fácil falar, vir gravar vídeo aqui, quanto pior melhor, o povo que se vire,
mas é difícil fazer acontecer num cenário como esse. Por quê? Porque o ônibus não anda, mas tem despesa para pagar. Vamos pensar você que tem van. Você ficou com a van, com o seguro da van para pagar, PVA, com a despesa do parcelamento, IPVA, e não transportou aluno nenhum na pandemia. Só muda de lugar, mas o exemplo é o mesmo. Concluindo aqui essa primeira etapa, tá? E ainda assim, até agora, de janeiro a julho, a prefeitura repassou de subsídio, fora o que entrou de bilhete, que você pagou. Ou seu patrão, seu empregador, o dono da indústria, o dono do comércio, seu empregador na sua casa onde você trabalha. Mais o que a prefeitura e o estado pagaram pelo transporte do estudante. Mais as gratuidades que a prefeitura paga para os aposentados, para as pessoas que têm 60 anos de idade ou mais, mais as pessoas com deficiência, a prefeitura ainda repassou para o TCA 2.400.000 reais. De subsídio. Então nós estamos falando de um total de receita, de dinheiro que entra de 35 milhões de reais, mais os 2,5 milhões, 2.400.000 de subsídio. Tá? Agora vamos virar a folha aqui. Ok? Falei do dinheiro. Agora eu vou falar da média mensal da despesa. Quanto entra, eu já disse. São praticamente 3 milhões de reais por mês. Gasta por mês o TCA hoje 4.500.000 reais por mês. Se você fizer isso vezes 12, que é uma média mensal, são 54 milhões de reais. Nós temos uma operação, portanto, como eu comecei dizendo, deficitária. Tá? E aí você deve estar se perguntando, legal, primeiro por que chegou aonde chegou? Imensidade. Chegou onde chegou, pelos motivos que eu já expliquei. Transporte urbano, quem anda de ônibus hoje não paga a operação. Hoje tem moto, Honda Bis, mototáxi, Uber. A quantidade de pessoas que andam nos ônibus hoje diminuiu significativamente. De maneira tal que, mesmo com todo esse dinheiro, nós ainda temos aí um déficit. Ou seja, o que entra em relação ao que falta, fica faltando praticamente 15 milhões de reais. Mais do que isso, né? 19 milhões. 19 milhões de reais. Tá? E aí você vai falar assim, o que você fez para melhorar isso? Primeiro quero voltar no passado. Tá? Quando estive prefeito, lembra aí dos ônibus brancos? 25 ônibus brancos. Eu fiquei 6 meses e 8 dias prefeito apenas, a primeira vez. Nós compramos os 25 ônibus. Eu saí, os ônibus chegaram. Quem entregou o ônibus só entregou, porque quem comprou fui eu. Naquela época, inclusive, sem nenhuma crítica, nós assumimos o governo. Os ônibus que estavam circulando antes dos brancos chegarem eram os ônibus vermelhos que meu pai comprou lá em 1994. O pessoal chamava de tomatão, né? 10 ônibus, 0 quilômetros. Ônibus bons, inclusive. De um jeito que me parece até nem faz mais hoje com aquela mesma condição e aquele chassi. Tá? Enfim, nós compramos os ônibus brancos. Quando eu assumi agora, depois de todo esse tempo, os ônibus que aí estavam eram aqueles mesmos. Só que a fila andou. Não dava mais para tocar com eles e pior, na minha concepção, na avaliação que se fez inclusive no início do governo, era muito melhor conseguir ter ônibus rodando com a manutenção, óleo diesel, seguro e outras coisas mais, sendo responsabilidade de um terceiro. Foi isso que a gente fez, tá? E já pensando na situação que estava se agravando bastante, foi que nós tivemos a seguinte visão. Vamos encaminhar para a Câmara Municipal um projeto de lei para transformar o TCA, que é uma autarquia, em uma Secretaria de Transportes. Por que que isso é importante? Primeiro pelo seguinte, a situação que nós estamos hoje, tá?
Se a prefeitura tiver o dinheiro para colocar no TCA, estou me referindo ao financeiro, em razão da limitação do orçamento, porque na administração pública é assim, mesmo que eu tenha 5 mil, se eu não tiver escrito lá na lei que tem um lugar para entrar esses 5 mil, eu não posso pôr. Essa é a diferença entre o financeiro e o contábil, entre o financeiro e o orçamentário, tá? E que a gente precisava, então, transformar o TCA em secretaria para que várias situações nós pudéssemos melhorar. E a Câmara Municipal até agora, eu vou dizer as datas aqui, não colocou esse projeto para votar. De propósito, tá? Presidente que faz vídeo para dizer aí que eu não tô nem aí pro sofrimento da população. A senhora me conhece muito bem, tá? A senhora tá chegando agora aí. A senhora sabe que isso não é verdade. É que agora a senhora tomou outro caminho. Aliás, já tinha tomado, né? Veio conosco, mas não se elegeu aqui. Já mudou aí a direção do vento. Foi para outras bandas. Isso é normal, sem problema nenhum, tá? Mas a sua intenção em não colocar esse projeto para votar é realmente imaginar que eu vou ser prejudicado por isso, mas não está prejudicando a mim, está prejudicando a cidade e a população que precisa do transporte coletivo. Transformar em secretaria por quê? Porque daí nós vamos absorver os servidores da autarquia, que daí nós vamos ter condição de gastar menos e nós vamos preparar a autarquia para a solução que nós enxergamos possível, para diminuir todo esse estresse financeiro e recuperar uma parte daquilo que foi se perdendo ao longo do tempo. Primeiro que fica claro para você no cenário que eu estou dizendo, e os números são públicos, que ninguém faz milagre, mas nós temos feito muito para manter o serviço funcionando, sem subir a passagem. Em 2022, nós estivemos na Câmara, a Câmara criou uma comissão de assuntos relevantes para discutir essa questão da transformação da autarquia em secretaria. No dia 4 de agosto, segura por favor, Valdir, de 2008, isso é o protocolo eletrônico, tá? Do projeto de lei, 4 de agosto. Eu mandei para a Câmara Municipal um projeto de lei explicando qual era a necessidade, esclarecendo quais eram os benefícios que você, ararense, ia receber com a extinção da autarquia e a transformação do TCA em secretaria. Ou seja, não estou aqui para fazer piadinha, tem a vereadora que gostava, né? Levar o bolinho de 1 ano de aniversário. Esse projeto já está há 1 ano na Câmara Municipal e até agora não colocaram o projeto para votar. Nem para votar. Tem parecer aqui, primeiro lembrar, né? Quem que põe o projeto para votar na Câmara Municipal, para você entender aí, tá? Quem põe é o presidente, quem decide a pauta é o presidente e até onde me consta, com a opinião do vice e do secretário, tá? Miriam Vanessa Pires, presidente da Câmara Municipal. Ela é quem tinha que ter posto aqui para votar. A secretária é candidata, não fez nenhum esforço. E tem o parecer aqui da Regina, que não faz nem ideia de tudo isso aqui que eu estou falando, de como funciona, da dificuldade que é, da estratégia que se faz necessária para conseguir tirar o TCA do lugar onde ele está. Tem o parecer dela pela Comissão de Justiça e Redação dizendo, há 1 ano atrás também, ou seja, em agosto do ano passado, salvo engano a minha parte, dia 14 de agosto, que o projeto era legal e constitucional. Aí quero perguntar para ambas, por que não puseram o projeto para votar até agora? Qual era o objetivo? Qual tem sido o desejo das senhoras? Eu já afirmei, é que exploda tudo de uma vez, porque a população não tem tempo para saber o que está acontecendo. E eu entendo isso. Frustração da minha parte,
que o povo espera é que os políticos se entendam. Agora, eu fiz a minha parte, 1 ano esperando para votar esse assunto, e eu disse, por ocasião dos 1000 dias de governo, estava me lembrando o César, que o projeto estava na Câmara, ou estava indo para a Câmara, e que se nada fosse feito, nós íamos ficar numa condição mais difícil ainda. Nada fizeram. Colaborando para que a situação se agravasse de maneira absurda. Qual é a nossa visão? Transformando. Eu acho que esse é o maior objetivo, é o principal propósito que se tem. Transformando, de transformar a autarquia, o TCA, em Secretaria de Transportes. Nós vamos migrar toda a nossa estrutura de recursos humanos e levar para o transporte dos estudantes. Esse é o primeiro passo, tá? Pegar motorista e colocar para ser motorista no transporte de estudantes, que é bom. Nós recebemos um valor significativo do Estado, não é o dos nossos sonhos, mas nos ajuda sobremaneira. Inclusive, ainda ajuda a pagar o urbano. Isso, como eu comecei dizendo, se do 100% do dinheiro que entra, 78% vem desse transporte, se tirar o transporte de estudante, acabou aí, acabou tudo. Perfeito. Tá? Enfim, os motoristas vão passar a ser motorista para o transporte dos estudantes, os cobradores serão readaptados para poder trabalhar na condição de monitores dentro dos nossos ônibus. E aí sim nós vamos dar o passo seguinte, entregar a operação do transporte urbano para que o privado faça o transporte, que em tese é isso que já está acontecendo. Inclusive, se o senhor me permite, claro. Os motoristas da TCA já prestam serviço para a escola. Sim. Média de 40% que é daqui do transporte urbano. O restante já presta lá, não vai mudar nada. É isso. Traduzindo, pessoal, demoraria muito tempo para eu explicar para vocês todo esse contexto, tá? Mas essa é a realidade. Faz 1 ano que nós estamos esperando votar o projeto. Eu não vou dizer que é a salvação do serviço, mas que vai deixar e nos dar condição de prestar um serviço ainda maior, ainda melhor, com mais condição de entregar para você que anda nos ônibus, às vezes, no horário de pico, mesmo quando tem um outro ônibus junto, que é o que você chama de reforço, ainda assim anda com bastante gente dentro. Precisa ser muito melhorado. Inclusive, eu estava me esquecendo aqui, Valdir, a empurrar mais ainda com a barriga, tá? Esses documentos eu vou deixar com o Valdir, à disposição de qualquer ararense que quiser, tá? Para poder tirar xerox, para poder tirar foto, para poder tirar suas próprias conclusões. Eu estava me esquecendo aqui. Para empurrar mais com a barriga ainda, questão de 2, 3 meses atrás, a Câmara contratou uma empresa para pagar 50 mil reais para fazer um parecer sobre isso que nós estamos querendo fazer aqui. Eu conversei com vários vereadores, inclusive alguns que estão empurrando com a barriga de propósito. Todos concordam que esse projeto é necessário. Todos disseram que é o caminho. Estratégia nossa, ideia nossa. Trabalho nosso com aquilo que a gente tem em mãos. Quer dizer, vocês acham que a gente não tem condição nem competência para fazer o transporte? Tem um dizendo agora aí, com todo respeito ao Murilo, que vai fazer de graça. Como? Nesse contexto aqui. Um dia isso pode acontecer? Pode. Ok? Mas alguém vai pagar essa conta. Certo? Como já disseram alguns ministros da economia, tudo que for fazer de graça, você de algum lugar vai sair do seu bolso mesmo. É inviável a proposta, com todo respeito, própria de quem não tem nem ideia do que está falando. Tá? Então, para concluir, eu vou dizer do que eu não fiz. Não aumentei a passagem, não aumentei imposto, não me omiti. Faz 1 ano que isso aqui está lá, essa discussão faz 2 anos que já está na Câmara. Enquanto isso, o que a gente percebe? Os mesmos que vêm aqui agora para fazer showzinho, sabe aquele negócio? Festa de casamento do seu filho. Deu uma coisinha errada,
Já vem o pessoal da última hora correndo, fazendo barulho, postando vídeo. Espera aí um pouquinho. Aqui comigo, eles não são convidados para festa, que é coisa séria. Fazer esse tipo de coisa não está prejudicando o Pedrinho, eu repito. Guarda isso aí no seu coração. Está prejudicando o povo que usa o ônibus. E a cidade, você que nem paga ônibus, nem anda de ônibus e paga para manter a operação. Está prejudicando todo mundo, isso eu não vou aceitar. Eu vou falar o que precisa ser dito. Todo esse pessoal da esquerda aí, uns direto, do partido mesmo do homem. O outro também tá, porque é do partido do Centrão, que tá com o Lula lá, tá com o pé em 10 canoas. Não faz o que precisa ser feito e vem cobrar da prefeitura. Não estou transferindo a minha responsabilidade para ninguém. Eu ando na rua, eu explico, eu falo pro povo. Não tem vergonha, não me escondo, não. Eu não gravo vídeo de última hora. Tô dando o meu coração nisso aqui. Faz 2 anos que eu tô falando. E vocês estão para fazer o pior. Vocês estão para explodir tudo aquilo que a gente está tentando construir. Prejudicando a pessoa que sai de casa para trabalhar, que vai para o distrito industrial. O empregado tem que vir para o comércio, o empregado que vai trabalhar na casa. Não, eu não posso permitir que isso aconteça, Valdir. Faz 3 anos e meio que eu estou calado. Mais de 2 anos que esse assunto está engasgado. Chegou a hora de falar. Eu não me omiti. E não vou permitir mais. Vou falar de tudo que não está sendo feito, inclusive das minhas falhas. Talvez eu tenha errado em alguns aspectos, sim. Eu sou o dono da verdade? Não, nem quero ser. Agora, pera aí um pouquinho. Nesse assunto, não vão tripudiar. Nesse assunto, eu não vou permitir. Quero, inclusive, dizer que vou conversar com o procurador-geral do município, porque não é possível. O tempo de tramitação desse projeto de lei já passou faz muito tempo. Não sei se é possível, até imagino que seja. Entrarmos com uma ação contra a Câmara, por omissão, para que eles pelo menos analisem o projeto. E aí sim, terminar dizendo a conclamação, para que o povo acompanhe e cobre, para que o povo esteja vigilante, para que você, não só que utiliza o transporte coletivo, você que é ararense, nos ajude a fazer o que precisa ser feito. É isso. Faltou alguma coisa, Valdir? Perfeito, chefe. Queria agradecer mais uma vez vocês que participaram com a gente. Dizer aí para presidente, faça a sua parte, tá? Você tá pensando bastante no povo, né? Corolão da presidência lá, o carro Corolla, 180 pau no seu imposto. Já tem um monte de carro lá. Vai lá ver o carro que eu ando, 001, quebrado lá. Tem, desde 2010 tem um carro, nós estamos com 2024, 14 anos, ando com o meu carro. Eu não tenho máquina de café pagando preços astronômicos. Eu não estou gastando para ampliar a câmara que não sabe ampliar nada. Nem vou dizer para vocês aqui tudo que eu poderia falar, mas a síntese, antes de vir cobrar de mim, faça a sua parte. E a Câmara não está fazendo. Essas pessoas que eu mencionei não estão fazendo. E enquanto isso continuar acontecendo, eu vou continuar falando. E o meu compromisso final, primeiro é com a minha cidade, com as pessoas que moram aqui. E segundo é com a minha história, com o legado da minha família. Eu não caí de paraquedas, não. Eu amo a cidade de Araras. Um grande abraço. Que Deus abençoe, especialmente você, que sofreu na manhã de ontem. As minhas considerações e meu carinho.